Peca, liga por favor essa luz. Certo. Mona Lisa. Vou convidar aqui o pessoal no compartilhamento. Bom, Rejane. Bom dia, Rejane. Clevieira, bom dia. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar para chamar a nutricionista. Pronto. Marga Silva entrou. Bom dia, Marga. Clevieira. Só mais um pouquinho. Pessoal, hoje a gente vai falar com a nutricionista Mona Lisa, a nutricionista Mona Lisa Moreira, certo? E ela vai tirar dúvidas da gente como armazenar os alimentos na quarentena. Eu vou convidar ela para conversar com a gente ao vivo, tá bom? Olá. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, tudo bom, Mona Lisa? Bom dia, tudo bem? Pronto. Mona Lisa, primeiro eu queria muito lhe agradecer por ter aceitado participar dessa entrevista, tá certo? Agradeço você também o convite. Pronto. A gente está num momento onde as pessoas estão com muitas dúvidas, né? As pessoas estão muito focadas agora em evitar contaminação, em aumentar a imunidade, melhorar a sua nutrição. E você citou um tema muito, muito interessante, que é sobre como armazenar os alimentos em casa, né? Mas antes de falar sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? De onde você é, onde se formou, qual a sua especialidade. Bom dia, gente, para todo mundo que está entrando, né? O tema da live de hoje é como armazenar os alimentos corretamente, certo? E eu vou me apresentar. Meu nome é Mona Lisa Moreira, nutricionista clínica, funcional e estética. Atuo tanto na área de emagrecimento como também em cirurgias plásticas, tanto nessa parte funcional como essa parte estética. E também atendo a algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, dentre outras doenças. Sou formada desde 2015 pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. Sou especialista em nutrição clínica, nutrição funcional e tenho cursos de extensão em outras áreas também. Muito, muito legal. Essa parte da cirurgia plástica, você trabalha como? No pós-cirúrgico, no pré-cirúrgico? Depende de como vier a demanda dos pacientes, né? Às vezes eles vêm antes de fazer a cirurgia, eles querem algum tipo de dieta realmente com foco nisso, né? Para melhorar essa questão da cicatrização. Sim. E o pós-operatório para poder acompanhar tanto o cirurgião plástico, às vezes o dermatologista e o nutricionista para ajustar essa questão dos nutrientes também. Eu entendo. Até porque a pessoa fica um tanto debilitada por uma cirurgia, né? E ela tem que recompor a força dela, é isso? Com certeza. Pronto, perfeito. Mona Lisa, você me disse que uma pergunta que vem sendo feita para você de forma frequente esses dias é justamente sobre como armazenar os alimentos em casa, não é isso? Uhum. Pronto. Por que você acha que está acontecendo? As pessoas, essa dúvida vem de quê? Qual você acha que é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em relação
ao armazenamento? Muitas vezes é esse medo, né, da contaminação de vírus e bactérias, e esse momento da pandemia deixa algumas pessoas mais preocupadas ainda em relação a isso. Sim. Então, as perguntas mais frequentes de pacientes que eu tenho para falar para vocês hoje, primeiro é dos ovos, né? Aquele mito dos ovos. Se realmente eu devo guardar o ovo já lavado na geladeira, aonde é que é mais correto armazenar o ovo? Né? Aí respondendo para vocês, né? Tanto o paciente que estiver online, alguém que queira saber. Em relação ao ovo, a gente deve guardar naquela prateleira do cantinho da porta, certo? Logo ao abrir a porta, não tem aquelas prateleirazinhas, né? Sim. A gente tem que colocar o ovo lá. E a gente lava o ovo logo antes do consumo, não é antes de guardar. A gente tem que deixar a prateleira já higienizada e sim colocar o ovo, tirar da embalagem dele, colocar nessa prateleirazinha do canto superior da porta, né? Interna. Mas aí essa questão de lavar é antes do consumo. Aí o que você pode fazer? Você joga água corrente na casca do ovo, que é onde tem a membrana de proteção contra bactérias, e aí sim você vai quebrar para poder fazer no fogo, certo? Quem guarda os ovos numa cesta, então, ali na cozinha, e na hora de preparar apenas não pega o ovo. Certo, a forma de armazenamento. Isso pode Mesmo causar assim, ainda está propícia à contaminação de bactérias, né? Essa questão de inseticidas também, que podem também proliferar ali naquela região, de prateleira de temperatura ambiente, né? Outra pergunta que me fazem muito é sobre a questão de como armazenar fruta e verdura, uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Sim. Então, eu costumo me basear pelo Guia Alimentar da Vigilância Sanitária, que é da Anvisa. Ele é uma das melhores recomendações em relação a isso, tanto higienização, armazenamento, produção do alimento, distribuição, tudo isso, né? Então, em relação às frutas e verduras, primeiramente, qualquer alimento que venha do supermercado, o que vocês têm que fazer? Tem que higienizar, certo? Não é só por causa da pandemia, é uma coisa que tem que ser feita sempre, certo? Pronto. Até porque existem outros tipos de vírus, outros tipos de bactérias aí no mundo. Você falou que o ovo basta botar em água corrente e em seguida colocar na geladeira e depois, quando for usar, água corrente novamente e fritar. Não? E qual é a forma correta, então? A gente tem que deixar a prateleira de dentro da geladeira já higienizada. E aí a gente vai tirar da embalagem do ovo, certo? Vai tirar a embalagenzinha e vai guardar o ovo diretamente na geladeira. E a nossa mão tem que estar higienizada sempre antes de pegar qualquer alimento, certo? Sempre. Muito interessante isso aí. Se for pegar no alimento mais de uma vez, tem que lavar mais de uma vez a mão. Certo? Até porque as superfícies muitas vezes podem não estar bem limpas, aonde você vai pegar, né, ter contato com outras coisas em relação ao alimento. Não ter essa contaminação cruzada. Então lavar o recipiente onde vai guardar. Então, tira, vai guardar diretamente na geladeira, nessa prateleirazinha do canto superior da porta, né, onde tem aquele localzinho para guardar os ovos. Não é para deixar dentro da embalagem, guardar dentro da geladeira do jeito que está, não, certo? Até porque a embalagem é suja, muitas vezes. E às vezes a embalagem é até de papelão. Aí e a gente comete muito esse erro. É interessantíssimo isso aí. Quando você for consumir, antes do consumo, antes do preparo, que você vai fazer essa lavagem dessa casca. Pronto, qual é a melhor forma de lavar? Isso. Qual é a melhor forma de... porque dentro da geladeira não é bom higienizar o ovo antes de guardar na geladeira, porque você vai quebrar a membrana de proteção contra bactérias do ovo. Perfeito. Então você só pode lavar realmente antes de consumir, antes de fazer o preparo. Que aí você vai lavar com água corrente, pode colocar até um pouquinho também de vinagre, só um pouquinho na casca para você depois quebrar e jogar dentro da frigideira com fogo. Por exemplo, basta lavar na água corrente, passa detergente, passa alguma coisa ou não? Só um pouquinho só uma gotinha para não entrar dentro do ovo também esse tipo de higienizante, né? Perfeito. Pois é, eu voltei porque eu queria justamente essa informação para poder aplicar, né? Agora você citou sobre frutas, né, e legumes, que é outra coisa, por exemplo, frutas as pessoas costumam guardar também na fruteira, às vezes ao lado da geladeira, ali na cozinha fruteira, e fica exposto, né? Então, me diz, por favor, passo a passo, à medida que a fruta chegou em casa, qual é o primeiro passo a fazer?
Primeiro passo de qualquer alimento, independente de ser um alimento embalado ou um alimento não embalado, que são os perecíveis, né? É Sim. higienizar. Chegou do supermercado, eu vou ter que higienizar. Em relação às frutas e verduras, como é que eu vou fazer isso? Principalmente as folhas verdes, né, que são bem mais perecíveis e elas ficam expostas no supermercado, muitas vezes na temperatura que não é correta, dependendo do supermercado. E as frutas com casca inteira, principalmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vasilha funda, certo? E vou jogar 1 litro de água morno, mais 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio ou água sanitária. Vou deixar mergulhar essas folhas e essas frutas com casca por 15 minutos. Eu vou marcar no relógio por 15 minutos. E aí, deixando esse tempo de molho, eu vou realmente estar isento já desses vírus e bactérias que podem ter no alimento. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou descartar, despejar essa água, né? Que vai ter os higienizantes. E aí eu vou lavar com água corrente essas folhas, essas frutas inteiras. Vou enxugar com papel toalha, que não pode deixar umidade na folha e nem na fruta. E aí eu vou guardar numa vasilha bem tampada de vidro na geladeira. Se eu quiser congelar, eu tenho que colocar a etiqueta, porque eles são muito perecíveis, né? Então eles também não podem passar 1 mês dentro da geladeira. O ideal é ser o quê? 2 semanas. Preparar, né? Congelar para 2 semanas, certo? Aí eu vou colocar as etiquetas da data de validade. Ok, eu vou usar para 1 semana, eu vou usar por 2 semanas, para poder colocar a parte de Sim. frente, o que eu vou usar primeiro, e a parte de trás do que é já com data de validade. E pode ser que você compre carne que tenha data de validade, outros itens que tenham data. Pronto, teve um pouco de delay aqui. Não sei se teve para você também, Mona Lisa. Foi que Mas, ficou só a bolinha rodando na exatamente. internet. Eu vou repetir até onde eu entendi, certo? As frutas chegam em Tá. casa, você aconselha a pegar uma bacia, colocar aquelas que têm casca, colocar na água e colocar quantas gotas é o hipoclorídrico, né? É 1 colher de sopa. 1 colher de sopa, certo? De Uhum. água sanitária ou bicarbonato de sódio. Pode ser. Aliás, hipoclorito de sódio. É aquele que a gente compra para Aí poder limpar você o vai alface. deixar. Aí você vai deixar por 15 minutos nessa Sim, vasilha funda, nessa água morna, essas folhas e essas frutas inteiras. Depois que você passou desses 15 minutos, aí você vai descartar essa água, né? Despejar, certo? E vai lavar com água corrente essas folhas e essas frutas inteiras. Aí você vai enxugar com papel toalha para não deixar umidade nenhuma. Ou seja, mesmo que eu lavei, eu não posso deixar úmido para poder guardar nem na geladeira e nem no freezer ou congelador, porque senão, mesmo assim, mesmo com a técnica de congelamento, mesmo com essa questão de armazenar na temperatura certa na geladeira, mesmo assim pode ser que não seja 100% confiante. Eu deixando guardando essa fruta dentro de uma vasilha tampada ainda úmida e essa verdura ainda úmida. E o ideal é que seja vasilha de vidro. olha que interessante. Então, após passar 15 minutos no hipoclorídrico com uma colher de sopa, Ou não é água isso? sanitária, né? Isso. Pronto. Aí lavar com água corrente e secar até tirar toda a umidade Isso. Você tem e que. Aí, se você guardar. tiver aqueles secadores de folhas ou de frutas, melhor ainda, porque você não precisa colocar na água corrente novamente, né? Que existe Pronto. secador de folhas e de frutas também. E guardar de preferência em vasilhas de vidro na geladeira. Isso. Aí você pode fazer o corte, né? Colocar em pequenos pedaços essas folhas ou guardar inteira. Eu recomendo mais inteira para poder Uhum. realmente ter um maior tempo de durabilidade, mesmo se for congelado. E se for em relação às frutas, você pode cortar essas frutas. Mas se você cortou as frutas, certo? Elas vão ficar mais perecíveis. Então, o ideal é Sim. congelar. Congelar no máximo por 2 semanas. Eu não aconselho deixar o mês inteiro no congelador,
nem fruta e nem verdura. É por isso que a ordem que você vai organizar o congelador e o freezer e a ordem que você vai organizar a geladeira, é interessante que você coloque os itens que você vai usar primeiro na frente. Uma pergunta, uma fruta como a goiaba, que normalmente a gente come inteira, e uma fruta como a manga, certo? As duas vão passar por esse mesmo processo de... Qualquer fruta pode ser congelada, ela não vai perder os nutrientes se for congelada, certo? Qualquer tipo de fruta. E que quer guardar Independente para dela ser mais poder... perecível ou não. Por exemplo, no nosso programa que a gente faz de nutrição, de emagrecimento, normalmente a gente aconselha a pessoa a lanchar frutas, né? Então, quem Uhum. quer, tipo, eu quero hoje à tarde lanchar uma goiaba, lanchar algumas frutas, ela vai guardar a fruta inteira na geladeira, mas ela vai lavar dessa forma, né? Então, ela vai Isso, guardar sempre antes de guardar na geladeira. e guardar também num recipiente de vidro na geladeira. Pronto, aí em relação a essa questão das frutas e verduras, se for na geladeira, eu vou dizer onde é que você deve guardar, certo? Pronto. Não tem aquelas gavetas lá debaixo da geladeira? Sim. Aham. Aí quem tem gaveta vai guardar nessas gavetas. Como é que você pode fazer? Se você quiser guardar a fruta inteira, existem alguns papéis, tipo uns plásticozinhos próprios para guardar fruta e verdura. Eles são Aham. próprios para isso. Eles não são qualquer tipo de papel insufilme que as pessoas usam normalmente. Não é Sim. ideal usar. Aí você pode enrolar essa fruta inteira e guardar dentro da vasilha tampada, certo? Você pode Uhum. fazer isso. Ou você pode realmente cortar e guardar no congelador. Entendi. Guardar ela com casca, né? Cortada em pedacinhos no congelador. Pode ser uma dessas duas formas. Quais são as frutas que não tem problema guardar fora da geladeira? Todas. Eu Todas. não aconselho guardar nenhuma em temperatura ambiente, até por causa das traças, dos insetos que podem atacar essas frutas. Deixar a casca com umidade, muitas vezes, porque se for um local que não seja bem arejado, um local que tenha sol aparente, aí não é ideal deixar essa fruta em temperatura ambiente. Então, quando você fala todos, todas as frutas não deveriam ser guardadas fora da geladeira, não Fora é da isso? geladeira, tudo dentro da Exato. geladeira. Ou Todas dentro de... dessas gavetas, dessa forma, ou seja, cortada em pedacinhos, em Hum. vasilhas bem tampadas, de preferência de vidro, no congelador. É muito interessante isso daí. E assim, se a pessoa não for guardar em pedaços, que coloque no isofilme, não é isso? Isso, aí é um tipo de papelzinho plástico que ele é próprio para guardar fruta e verdura. Ele não é aquele comum que a pessoa usa Hum. para utilizar em outros tipos de objetos, certo? Entendo. E no caso, frutas com a casca mais grossa, como a banana, por exemplo. Pronto, a banana, você pode guardar ela também dessa forma, com esse papel insufilmezinho pronto, dentro da vasilha tampada, né? Ou Hum. até dentro de um saco plástico também, aqueles sacos plásticos que dá para guardar fruta e verdura, que existem também. É, Nessa gaveta lá debaixo da geladeira, muito certo? Ou interessante. você pode congelar, como eu dei a sugestão também. Cortar, né, os pedacinhos da banana e guardar no congelador, dentro da vasilha. Quais são os alimentos mais perigosos de causar uma contaminação? Os alimentos, né, que você armazena de forma errada. Quais são Uhum. eles? Esses alimentos fora da geladeira, que são as frutas, principalmente, né? Que muita gente utiliza essas fruteiras que não são ideais, eu uso. E Entendo. aqueles grãos também, castanhas, nozes, macadâmia, amêndoas, que muita gente compra, mas não sabe como armazenar. A partir do momento que você levou da loja a granel é o quê? É mais natural. Se Sim. é mais natural, ele é o quê? Mais perecível. Ah, Se ele é mais perecível, assim que você chega em casa com esse produto, ou você recebe de delivery, né? O que é que você tem que fazer? Você tem que descartar essa embalagem plástica ou a embalagem que tiver nele, certo? interessante. E aí Ah, você vai guardar dentro de uma vasilha de vidro e principalmente com rosca. Aquelas roscas que são para tampar e vedar bem a vasilha de vidro. sim, Não sei se vocês já viram. Existem já. essas vasilhas próprias para guardar esses alimentos em prateleira, certo? E na geladeira também. Se você for armazenar esses grãos, né, essas oleaginosas na prateleira, às vezes da cozinha ou em dispensa, só vai durar 2 semanas.
Sim. E se você armazenar no congelador, nessa vasilha bem tampada de vidro, vai durar o quê? Geralmente 1 mês. Então, o tempo de durabilidade depende também da forma de armazenamento do alimento. Antes, Essa questão do arroz, do ah, macarrão, do feijão, a gente não traz geralmente na embalagem plástica inteiro, né? sim. Quando a gente chega em casa, a gente também tem que higienizar isso, Aham, antes de pensar no armazenamento. Se sim. você não tiver a soluçãozinha, né, clorada, para você passar ao redor com a flanelinha ou com papel mesmo, Do pacote do toalha, arroz. para poder Aham, higienizar a superfície, né? O ideal é você deixar a despensa higienizada, a prateleira que você vai guardar higienizada também. A hum, partir do momento que você abriu essa sacola, né, esse tipo de mantimento, e você colocou só a vedação, só com o pregador, isso não adianta de nada. Você tem que guardar o restante também aham, dentro de vidro com lacre, com vedação, certo? Aí colocar na prateleira ou colocar geralmente na despensa. E aí sempre ter esse cuidado com traços, com insetos, deixar bem higienizada as superfícies também, onde você armazena fora da geladeira. Uma pergunta. Hoje em dia as pessoas estão muito focadas quando falam em doença, elas pensam na doença atual, do coronavírus e tudo mais. Mas antes da pandemia, o armazenamento errado dos alimentos causava principalmente o quê? Pronto, muitas vezes as pessoas chegavam no supermercado e guardavam o alimento sem higienizar, né? Chegava Hum, no supermercado, mesmo que fosse aquele alimento congelado, achava que não tinha que higienizar a superfície de fora. Na verdade, isso realmente é mito. Você tem que higienizar olha sim. só. Qualquer alimento, independente de ser um alimento perecível ou não perecível, tem que higienizar todos. Os de embalagem como o leite, o HT, a manteiga, né? A parte de fora eu tenho que higienizar sim, todos os alimentos. As sacolas que vêm do supermercado, elas vêm sujas, porque qualquer pessoa pega também. Então, Sim. a sacola de plástico, quando você chega, se você for guardar para colocar em lixeira, Hum, você usar essas sacolas plásticas do supermercado de outra forma, você também tem que higienizar. Ou álcool 70%, sim. ou você pode usar também essa soluçãozinha com sprayzinho, né, clorada. É com um pouquinho de água, né, passar uma flanela limpa, ou passar o papel toalha só por cima. Mas não pode deixar sujo, guardar sujo essa sacola plástica também não. É muito interessante, Monalisa, porque eu acho que a grande maioria faz errado, muito mesmo, assim. E você acabou de falar uma coisa que eu acho que praticamente todo mundo que eu conheço faz assim, né? Chega, pega a sacola, já guarda ali no cantinho, às vezes tem até aquele puxador, né, que vai puxando a sacola e vai usando, e às vezes Uhum. usa até para guardar outros alimentos em seguida, Aí né? tá contaminando o alimento de novo, com a Olha sacola só, suja. é muito interessante. Mas o que normalmente, quais são as doenças que normalmente causam, né? Pronto, vou Armazenar citar errado. alguns. Hum, Em relação ao ovo, né? O ovo que ele tá com a casca quebrada, a casca com rasura, geralmente a bactéria mais proliferativa é a salmonela. E o certo. nome da doença da pessoa que adquire é salmonelose, certo? Salmonelose. Outro tipo de bactéria muito comum nas frutas e vegetais também, crus, mal higienizados, ou que se você for manipular com a mão contaminada, se quiser uma Entendo. contaminação cruzada, certo? Seria também a Escherichia coli. Essa bactéria, ela causa intoxicação alimentar, certo? Então, o que é que a pessoa pode sentir com essa má higienização ou com a temperatura inexata dessas frutas, desses vegetais, que são alguns tipos que realmente essa bactéria se prolifera mais, né? Seria o quê? Diarreia, vômito, náusea, dor abdominal, né? Sintomas de quem tenha realmente aquela famosa virose, mas na Sim. verdade a intoxicação alimentar por alimento contaminado. Porque eu peguei com a mão contaminada, ou eu não higienizei direito, ou a temperatura está inexata na geladeira, e aí por isso ocasionou isso. Né? Ou quando você também compra alimento fora de casa, e esse alimento também não é bem manipulado, não é bem armazenado, aí você também tem um risco de intoxicação alimentar. Outra Entendo. coisa também, existe até uma vacina, não sei se você sabe, o Não. rotavírus. Hum, É uma vacina que a gente toma quando criança, né? Existe também esse vírus, certo? Que ele também se prolifera em alimentos, tá? Com má higienização das mãos, principalmente, né?
E os cantos também que você não deve pegar durante a manipulação do alimento é no nariz, na boca e nos olhos. São três Sim. áreas de contaminação para proliferação maior de vírus e de bactérias. Então, você pode passar para você e para as pessoas. Por isso, essa importância, né, dessa questão de higienizar, mas é pensando na gente e nas pessoas. Porque pode passar assim para as pessoas. Eu posso não pegar, não ter nada. Mas se Essas fosse a minha mãe, doenças, passou para outras pessoas. eu entendo. Espera. Essas doenças, normalmente, elas proliferam, assim, elas se externizam quando a pessoa está com a imunidade baixa, aí aparece com mais frequência, porque como a Com maioria das pessoas certeza. armazenam de forma errada e cometem tantos erros em relação a isso, as pessoas, no caso, deveriam até adoecer mais do que já adoecem, ou todo mundo adoece meio por causa disso, só que não sabe que vem por causa disso. Muitas vezes essa pessoa ela não vai ter problemas mais graves, né? Tá Ela tudo vai ter essa bem? simples intoxicação alimentar e nem sempre com todos os sintomas, às vezes é mais leve. Mas se essa bactéria se Sim. agravar, você não fizer o tratamento médico direito, ela pode causar problemas mais sérios sim de saúde. E principalmente se a pessoa já tiver problemas de imunidade. Vamos dar um exemplo. Quem tem hoje, quem tem psoríase, que é uma doença autoimune, mas ao mesmo tempo é de origem psicológica. E várias outras doenças, com certeza vai se agravar muito mais, né? Esse problema. E aí, o que é que pode ocasionar, né? A intoxicação alimentar num grau mais grave. Ela pode causar problemas renais, ela pode causar problemas mais sérios de saúde, sim. A moça dizendo que estava fazendo tudo Eu errado. Essas entendo. informações são muito importantes. E bom. Tá tendo só uma Outra pequena coisa que eu dele. tenho para falar, eu vou Sim, explicar como é que você armazena alimentos na geladeira, certo? ótimo. Em geral. Vou explicar isso, certo? Perfeito. Em relação ao manual da Anvisa, o Guia de Alimentos da Anvisa, certo? Eu vou passar essas informações para vocês. Prateleira superior, que é a prateleira de cima. O que é que eu vou armazenar nessa prateleira superior? Geralmente eu vou colocar alimentos que não são cozidos, que eu não coloquei no fogo, certo? O que é que eu vou usar primeiro? O que é que eu vou usar primeiro? Leite, manteiga, margarina, dentre outras coisas. Esses itens são os principais. Iogurte também, que é bem perecível, né? Realmente eu vou guardar na prateleira superior, que é a de cima, que é onde eu vou ter o alimento mais acessível e eu vou ter realmente o olhômetro melhor, para poder ver Uhum. se a validade ainda está correta, se eu vou consumir dentro do prazo de validade, todas essas questões, né? Prateleira inferior, que é a lá de baixo, só que é a prateleira antes das frutas e verduras, antes das gavetas. O que é que eu vou colocar? Eu vou colocar os alimentos já cozidos, guardados em vasilhas tampadas, bem Sim, tampadas e lacradas. Que é o quê? Se eu fiz o arroz e não quis guardar no congelador, ou então o resto de sobra de alimento que eu fiz do almoço e sobrou de arroz, de macarrão, de farinhas, de feijão, de carne já cozida, né, já temperada, tudo isso. Só que eu, Mona Lisa, sempre uso o critério de congelá-los. Eu não coloco realmente para fazer uma quantidade maior e armazenar de volta na geladeira, certo? Porque eu fazendo uma quantidade certa e tirando só a quantidade que eu vou fazer no fogo, consumir, eu não vou estar perdendo nenhum nutriente. Se entendo. eu for recongelar ou se eu for rearmazenar na geladeira, muitas vezes essa questão do teor de nutrientes, o tanto de tempo que eu deixei guardado na geladeira, talvez não seja ideal, né? E a questão da temperatura também dos alimentos, eu tenho que sempre ver dos alimentos assim, né? Em relação à geladeira, em relação ao freezer. Carne, frango, peixe, ou que eu colocar em congelador ou freezer. Sim, Geralmente a temperatura é abaixo de 5 graus Celsius, certo? Tem recomendações que falam de 0 a 4 graus e tem recomendações que é abaixo de 5 graus Celsius. Então você tem que olhar se o seu congelador está com essa temperatura, se o seu freezer está com essa temperatura, né? Observar isso.
E a temperatura da geladeira geralmente é abaixo de 16 ou 15. Existem recomendações que falam das duas, certo? O ideal é que seja abaixo disso. Se tiver acima, geralmente vai superaquecer o alimento, vai ficar nessa inconstância de temperatura, e eu posso sim ter intoxicação alimentar ou não conservar os nutrientes, né? A durabilidade desse alimento devido a esse mau armazenamento, muitas vezes. Então, quem tem uma geladeira que está bem antiga e ela não tiver na temperatura ideal, está armazenando os alimentos, mas pode estar proliferando a bactéria que vem, que estiver vindo nele, algo assim. Isso aí também é outra informação muito, muito interessante. E outra coisa muito comum que me perguntam também, meus pacientes, né? Mona Lisa, em quanto tempo eu devo limpar prateleira, despensa e geladeira? Sim. Eu recomendo de 15 a 20 dias. Tem recomendações que falam que você pode limpar de mês em mês, só que eu acho muito tempo. Porque você abre e fecha a geladeira várias vezes. Muitas vezes tem gente que não se atenta a lavar a mão ao abrir a geladeira. Tem várias coisas, vários detalhes que a pessoa pode esquecer. E isso é normal, né? A gente esquecer. Então, o ideal é que seja limpo de 15 em 15 dias. Qual é o tipo de produto que se usa na prateleira, na despensa e na geladeira? Geralmente é o hipoclorito de sódio com água. E uma você faz uma solução, limpa, né, para você passar ao redor dessa superfície. Você pega um recipiente com um pouco d'água e faz uma solução e espalha com a esponja ou apenas... Você pode lavar com esponja e jogar água, ou você pode usar a flanelinha úmida também. E depois só passar água ao redor para não ficar resquício de produto de limpeza. Pode ser também. Então, entre usar detergente, usar outros produtos, o hipoclorídrico é o mais indicado. Eu não aconselho muito porque fica o cheiro muito forte. O hipoclorito de sódio já não deixa o cheiro muito forte. Né? E aí tem essa questão também de ficar o cheiro no alimento. Você vai cheirar a vasilha, ela tá pura sabão, pura detergente, pura desinfetante. Aí será que não contaminou o alimento? Eu não vou ter garantia disso. O produto de limpeza não tem contaminação química, que se chama, né? Que é o quê? Contaminação por produtos de limpeza. Essa questão da dispensa é outra coisa que eu também peço para todo mundo ter cuidado. Tem gente que armazena alimento junto de produtos de limpeza. E isso também pode causar contaminação cruzada, certo? Do produto de limpeza para o alimento. Pode ficar resquício do produto de limpeza no alimento. Então, a pessoa pode também ter intoxicação alimentar, contaminação química, que é por produto químico, né, de limpeza. Então, você tem que organizar essa sua prateleira. Vai ter uma parte que é só de produto de limpeza, vai ter a parte que é de alimento, de embalagem que você pode guardar em dispensa. A prateleira também, canto superior vai ser o quê? Vai ser alimento, canto inferior vai ser o quê? Vai ser produto de limpeza, outros itens que não são perecíveis, né? Aí você tem que tentar organizar isso da melhor maneira, não colocar tudo junto, mal armazenado. Também não vai servir de nada higienizar e guardar. Impressionante, muito, muito interessante. Então, assim, o erro maior é quando guarda na mesma prateleira, não é isso? Exatamente, também. E entre guardar numa dispensa também de porta fechada e numa dispensa exposta? Só no armário. Aí essa questão de dedetização, né, tem que ter em toda casa, que é o que eu digo, né? Dedetização para barata, para roedores, né? Não é só em empresa que se faz isso, em condomínios também se faz isso, essa dedetização, né? De insetos, de roedores, de traças, também que as traças elas estão mais presentes nas prateleiras e dispensas, principalmente se for de madeira. Se for tipo de armário de madeira, aí é que pode se proliferar mais, então vai contaminar o alimento, caso a vedação não esteja 100% no pote de vidro, caso você tenha guardado, né, só enrolado esse saco plástico de arroz, esse saco plástico de feijão, só e colocado a vedação só com pregador, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. E também esse tempo também de dedetização na sua casa, ou se for no seu condomínio, né? Ter orientação quanto a isso. Você tocou num ponto muito interessante que, de certa forma, também a pessoa chega na cozinha e encontra uma barata, né? É um sinal de quê? De que tem comida exposta, que quanto mais baratas vão aparecendo é porque
está tendo uma falta de limpeza periódica, Uhum. e isso causa Às também vezes sim, às doença. vezes é a falta também de dedetização. Às vezes é a falta de dedetização. Às vezes passou mais de um ano sem dedetização essa casa ou Uhum. esse apartamento, né? Aí você, se for o apartamento, você tem que falar com o síndico, pedir alguma orientação, né? Pedir Aham. às vezes o número de telefone da seguradora do condomínio, como eu faço aqui no meu condomínio, né? Porque eu moro em Sim. condomínio. Então aqui a gente está sempre atento a isso. Não basta usar só aquelas iscas de barata, não. Aquilo ali às vezes não serve não, viu? Aham. Às vezes está fora do prazo de validade, tem gente que nem olha assim, ainda tá valendo a isca está vencida, então não tá valendo de nada, vai entrar barato do mesmo jeito. Você não deixa passar um ano sem detetizar? Não, tem que ser pelo menos de 6 em 6 meses. 6 meses. Pelo Então, menos. E se muito. aí se tiver tendo surto de barato no condomínio, outras coisas, aí são coisas a ser analisadas, né? Sim. Na dúvida, eu até separei essa pergunta, na dúvida, quais os alimentos que a pessoa deve comprar por serem mais fáceis de armazenar, serem mais difíceis de proliferar doenças? Quais são os alimentos mais indicados, que são mais interessantes por ser mais fácil de armazenar e que proliferem menos doenças? Pronto, os alimentos não perecíveis, eles são mais fáceis de comprar, porque você vai ver lá o prazo de validade, então já é Hum, mais fácil de você saber escolher do que fruta e verdura, né? então, Quem não sabe, quem tem muita dificuldade em escolher alimento por prazo de validade, o ideal é que a data de validade seja pelo menos de 7 a 14 dias para poder vencer. Se tiver só faltando 3 dias, 2 dias, como tem gente que compra às vezes iogurte porque tá barato, né? Tá barato às vezes lá no supermercado, vem só promoção. pelo preço. Tem que ter cuidado, porque às vezes isso não é tão ideal, não. Você não sabe se foi trocado ali aquele tipo de validade, né? Se só foi reembalado aquele produto, você não tem como ter garantia disso, porque você não está lá no setor de estoque do supermercado, não. Então, o Sim. ideal é você não comprar produto assim, de 7 a 14 dias pelo menos, essa data de validade, ou daqui a um mês ele vai vencer, daqui a 2 meses ele vai vencer. Esses não perecíveis, certo? Que é o quê? Que é leite de caixa, que são produtos de Aham. caixa ou de embalagem, que eu estou falando. Então, quais seriam alguns itens que você poderia utilizar e que ao mesmo tempo são saudáveis, né? Tem vitaminas e minerais que você precisa. O leite é um deles, tanto o leite em pó como o leite de caixa, né? Eu prefiro o leite de caixa, certo? Do que o leite em pó, porque o leite em pó, muitas vezes, ele tem muito tipo de conservante, tem muito mais ainda do que o de caixa. E de açúcares a mais, tem outras coisas a mais. Então, muitas vezes eu preciso, nunca mais comprar iogurte vencido. Olha isso, identificando, viu? Essa questão do iogurte também. O iogurte, ele também é fonte de lactobacilos naturais, né? Então, ele ajuda na digestão, e tudo mais. Então, é outro tipo de produto que eu aconselho bastante comprar. Embora o iogurte ele seja de geladeira, mas você armazenando direito dá certo. Arroz, macarrão, feijão, são 3 itens importantes, né, na mesa do consumidor brasileiro. Até porque eles têm também aminoácidos, eles geram energia, né? Eles têm também fontes de proteínas dentro do próprio alimento. Eles não são só carboidratos em si. E o feijão, ele também é fonte de proteína vegetal, principalmente. O arroz e o macarrão, ele tem mais carboidratos, mas ele também tem alguns tipos de gorduras na composição. Ele tem também fósforo, tem outros tipos de minerais que são importantes no uso. Cada um de forma moderada, né? Cada um orientado na sua quantidade. Que seria a goiaba, que seria a banana, que seria a maçã. A maçã, ela tem uma alta durabilidade. Não é um tipo de fruta tão perecível, assim como a laranja, assim como o limão também. O limão dá para você fazer suco, dá para você fazer mousse, dá para você fazer várias preparações se você tiver criatividade, né, de receita e tudo mais. Ou até se seu nutricionista também passar para você praticar essas receitas, né? E outros alimentos também que eu vou falar são os grãos, né? Amendoim, amêndoa, nozes, tudo isso é rico em zinco, que é um tipo de mineral também que ele auxilia na imunidade, né? Além dos frangos,
também. Travou em que parte, Lídia? Ela disse que tinha travado a tela. Pra mim não travou, engraçado. Pra mim não tá aparecendo ainda que ela travou. Tá travando. Deu um delay. Voltou, Mona Lisa? A tua tela é que fica de vez em quando a tela mexendo, sabe? Como se tivesse o sinal da internet caindo. Mas a minha tela não tá balançando pra mim, não tá com sinal de interferência. Gente, deu pra vocês entenderem até que parte da lista de compras? Travou. Se quiserem, eu repito. Tá me ouvindo direito? Tô sim. Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Uma coisa que eu estava pensando aqui, vendo você falando sobre essa parte, muitas vezes eu vejo alguém falando assim, não, eu não quero tomar suplemento porque eu prefiro tomar orgânicos, que eu sou mais natural. Mas uma pessoa mais natural que não armazena direito os alimentos dela, ela está se prejudicando muito mais. Porque pelo menos o suplemento já vem todo... Ele é menos perecível, ele já vem todo armazenado corretamente, de forma já industrializada, assim, né? Todo regulamentado. Se a pessoa quer ser mais natural, mas não higieniza os alimentos corretamente, não armazena corretamente, ela vai estar se prejudicando muito mais com isso, né? Com certeza. Até porque, assim, ó, o que é alimento orgânico? É alimento livre de agrotóxicos, ou com a menor quantidade de agrotóxicos possíveis. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai agredir menos o organismo, ele vai danificar menos as minhas células de defesa, principalmente, que é as células de imunidade, né? E seria o quê? Leucócitos, linfócitos, neutrófilos, várias outras, que a gente tem nos nossos exames de sangue tão famosos, né? Que a gente pode acompanhar. As plaquetas também são células de defesa, né? E também tem a questão também de não causar contaminações maiores. Mas se você não armazenar esse produto orgânico, por ele ser mais perecível, mais natural ainda que os outros de supermercado comuns, você também não vai estar livre de intoxicação alimentar, não vai estar livre de bactérias, de fungos, de vírus, dentre outras coisas. Eu entendo. São informações muito ricas, Mona Lisa. Eu agradeço demais, assim, muito, muito interessante. Para a gente ir encerrando, o que é que você gostaria que mudasse na mentalidade das pessoas? O que é que de certa forma, essa pandemia ela está deixando as pessoas mais atentas para a nutrição, para contaminação, elas estão mais focadas nisso, né? Então, o que é que você gostaria que mudasse nos hábitos, na mentalidade das pessoas após essa pandemia? Deixa eu só responder essa pergunta aqui rapidinho, que tem aqui embaixo. Alô? A Catilana me perguntou, você pode disponibilizar a lista de alimentos depois? Posso sim, eu vou passar para ti, viu, Davi? Ela pediu para eu passar a lista de alimentos depois. Desculpa, não ouvi, acho que por causa do delay. Pronto. Travou de novo. A lista de alimentos, não é isso? Eu vou passar para ti, porque eu acho que foi bem na hora que eu estava falando e deve ter travado. E aí ela pode não ter ouvido, né? Perfeito. Eu passo para vocês, eu vou passar para o Davi, aí ele vai colocar no Instagram de alguma forma para vocês. Eu acho que foi bem na hora que a tela travou, certo? E respondendo Pronto, perfeito. Eu acho uma pena que está... Coisas da internet, né? Porque as lives ultimamente estão travando todas, viu? Pois é uma pena que está dando esse delay, porque eu achei super, super interessante todas as dicas que você deu.
Eu vou marcar com você novamente para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu acho que, na verdade, quanto mais a gente aprende sobre isso, mais gerou dúvidas. E quanto a alimento tal, ó, tem a dúvida aqui da Catilão sobre qual seria uma lista de alimentos, sobre a forma correta de armazenar. É um assunto muito rico. E, assim, é útil porque diariamente a gente armazena alimentos, a gente compra alimentos, é algo muito necessário. Eu vou marcar contigo novamente. É uma pena que deu esse delay, mas a gente vai conversar mais vezes sobre isso, tá certo? Mona Lisa, eu quero lhe agradecer demais por ter separado o seu tempo, ter proporcionado tanto conteúdo bom para a gente hoje. Pronto, E para quem quiser mais informações contigo, você está atendendo online? tô sim. Eu tô fazendo consultas online, certo? Então, tem várias formas dessa consulta, né? Ou é a consulta com avaliação supervisionada, que no momento, como eu não posso ver o paciente presencialmente, então existe algumas formas de avaliá-lo, né? Sim. E o tipo de alimentação também qualitativa. Se a pessoa está precisando melhorar a imunidade, se ela está precisando melhorar alguma coisa de exame de sangue, outras coisas mais simples, né? Ou tem algum problema de saúde, ela também pode estar fazendo a consulta online. Até porque a gente consegue focar de acordo com sinais e sintomas, várias coisas. Eu deixei meu Instagram, não sei se vocês viram, é @monalisa com S, Moreira Nutri. Quem quiser me seguir, quiser mais informações, quiser ver mais conteúdos, se sintam à vontade, vai ser um prazer, certo? E eu quero agradecer o convite do Davi, foi um convite muito bom, fico feliz de poder contribuir nesse momento de quarentena para vocês. E eu vou responder aquela tua pergunta agora. O que é que eu vou deixar para vocês, né? O que é que eu acho que pode mudar após a quarentena? Essa questão de imediatismo, né? Às vezes a gente se cuida quando a gente precisa. E, na verdade, a gente deveria se cuidar sempre. O autocuidado, ele é também para prevenir doenças, para nos deixar preparados caso tenha essas emergências, né? Vamos supor, a pandemia é um momento que a maioria tem que estar em isolamento, né? Só sai de casa quem não pode, como serviço de urgência, né? Mesmo que você esteja em casa, isso não quer dizer que você tenha que não se cuidar. Só ficar em casa, né? Ficar parado e deixar os dias passarem. O que é que você pode fazer? Você pode melhorar a sua alimentação. Você pode ir atrás de treinar, né, em casa. Existem os treinos online também, que tem personal também. Está disponibilizando isso. Existem formas também de você refletir sobre a sua vida, para você até melhorar essa ansiedade, não ficar cada vez mais ansioso pela ociosidade às vezes, né? E essa questão da higiene das mãos, eu acho que muita gente que não aprendeu antes vai aprender a partir de agora. Que as nossas mãos, né, elas são contaminantes muito grandes. E aí a maior parte dos vírus, né, a contaminação deles é pela questão, às vezes, do nosso corpo, dos nossos maus hábitos. E se a gente se reeducar, pode ser que a gente evite que muitas coisas aconteçam e a gente também preserve outras vidas, não só a nossa. Eu acho que essa questão de individualismo vai melhorar mais. Eu acho que essa questão de pensar no próximo, eu acho que vão ser coisas que após a pandemia algumas pessoas vão se concentrar. Muito obrigado. Perfeito. Do início ao fim, Mona Lisa, você enriqueceu muito todo mundo que pôde absorver seus conteúdos hoje, viu? Quero lhe agradecer demais. Desejar um bom dia para você, desejar que você continue se cuidando e ajudando as pessoas da forma como eu vejo que você ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado. Fico feliz, muito obrigada pelo convite. Tá ótimo. A gente marca agora. Que Deus abençoe também vocês todos e a você também. Tá bom, muito obrigado. Até mais, Mona Lisa. Bom dia, viu? Tchau, bom dia, gente. Tchau, Davi. Tchau, até mais. Pronto, pessoal, aqui se encerra a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, como eu gostei, apreciei muito. E aqueles que tiverem mais dúvidas, que querem citar outros temas que a gente possa abordar, pode falar com a gente no direct, que a gente vai separar sim para vocês e para continuar enriquecendo as nossas informações, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos. Até mais. Bom dia, até. Tchau.